E a gente volta a falar de eleições 2018. Para eleitores de 6 cidades da nossa região, a votação deste domingo vai ser diferente. Para ir às urnas, eles precisaram fazer o cadastramento biométrico, que é o reconhecimento das nossas digitais. O novo cadastro vale para moradores de São Luís do Paraitinga, Piquete, Areias, Lagoinha, Cunha e Queluz. Caroline Rossazzi está de volta com a gente agora para falar das regras do que pode e o que não pode amanhã na hora da votação, né, Carol? Oi, Baldim. Pois é, os eleitores precisam ficar atentos, porque no dia da eleição tem algumas regrinhas, né? Como, por exemplo, aí as propagandas de candidatos que são consideradas crime eleitoral. A penalidade para esses casos vai de multa até prisão. São permitidas, então, amanhã apenas manifestações silenciosas, ou seja, o eleitor ele pode ir votar usando camiseta, broche, boné ou adesivos de candidatos, mas não pode aí influenciar outras pessoas. Os eleitores também não podem fazer aglomerações como passeatas, caminhadas, né, ou carreatas. Também não podem usar alto-falantes e amplificadores de som. Na hora de votar, é recomendado que todos levem aí aquela colinha com o número dos eleitores para evitar filas e a longa demora aí na hora da votação. Lembrando que a anotação precisa ser no papel, porque o uso do celular ele é proibido dentro da cabine de votação. Falando aí em celular, né, quem perdeu o título de eleitor e não conseguiu tirar a segunda via, pode ficar despreocupado, porque aí existe o e-título, que é o aplicativo que substitui o documento na hora da votação. É só fazer o download gratuito desse aplicativo e colocar aí os dados pessoais. Fácil, né, Baldim? Carol, dicas importantíssimas. Amanhã o eleitor deve levar mais ou menos uns 40 segundos para votar. Importante, então, levar a colinha para agilizar a votação. Tem que ter paciência, são muitos candidatos, 6 candidatos amanhã. E o tema da entrevista de sábado, claro, não poderia ser outro, né? O Band Cidade ouviu o chefe do cartório de São José dos Campos, que traz dicas importantes para evitar problemas de última hora no domingo de eleição. Neste domingo, primeiro turno, o eleitor vai optar entre 6 representantes, desde deputado estadual, federal até presidente. Só aqui em São José dos Campos serão 512.413 eleitores que vão votar em 4 zonas eleitorais. E para a gente tirar as dúvidas aí de todos os eleitores neste domingo, a gente conversa com o chefe do cartório da Zona 282, que é o Luiz Felipe Moratori. Luiz Felipe, primeiro, obrigada pela participação no Band Cidade, para a gente tirar a dúvida dos eleitores, justamente na véspera de um processo muito importante aí para o nosso Brasil, né, o nosso estado. Obrigada pela participação. Com certeza, eu que agradeço aí a oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas dos eleitores. Luiz Felipe, então, para a gente começar a entrevista, eu queria que você explicasse para a gente quantas sessões, quais os melhores horários e horários de votação aí para esse domingo. Na Zona 282, né, que é a que eu represento, a gente tem 30 locais de votação e são 235 sessões, tá? São distribuídas pela Zona Norte, tem os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier e o município de Monteiro Lobato. O horário da votação é o horário padrão, de 8 às 17. Talvez o período da tarde seja um horário um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que tem uma tendência de fila no começo da manhã. Às 8 horas tem um pouco mais de filas, né? Então a recomendação talvez para um horário da tarde seja um pouco mais tranquilo. Mas esse ano, como são 6 candidatos, como você falou, tem um pouco de previsão de fila aí, o eleitor vai ter que ter um pouco de paciência. Em relação aos eleitores que têm dificuldade de locomoção, alguma deficiência, os idosos, em cada um dos locais de votação vai haver um coordenador de acessibilidade. É uma novidade para a eleição desse ano e que eles vão estar ali para auxiliar, acompanhar o voto desses eleitores para ajudar no que for preciso. Agora eu queria que você falasse sobre uma questão bastante recorrente, né, durante as eleições. O eleitor esquece o título na última hora, vai lá para o seu colégio eleitoral, mas ele perdeu a sessão, o local de votação, enfim. Como ajudá-lo nesta forma, né? Quais são os recursos também que estão disponíveis para ele pesquisar antes do processo eleitoral, hein? Isso. Esse ano tem a novidade aí do e-título, que é uma coisa que a gente está incentivando bastante a população. Fazer o download do aplicativo, porque no aplicativo você tem todas as informações. Você tem o local onde você vota,
tem o número da sessão e você consegue até o endereço da escola, coisa que o título de papel ele não tem. Mas, para quem não tiver o e-título e não tiver o título de eleitor, basta levar um documento oficial com foto. Leva o RG, leva a carteira de motorista e vai ser habilitado para votar. Na escola, os coordenadores, os apoios logísticos que são convocados pela Justiça Eleitoral, têm a relação de eleitores para que os eleitores, para poder orientar os eleitores de qual a sessão que cada um pertence. E também tem uma questão que pode ser utilizada, que é o telefone 148, é uma central do TRE para que esclareça esse tipo de dúvida para o eleitor. Ele consegue identificar qual colégio ele vota e qual a sessão dentro do colégio que ele vai estar votando. E uma recomendação muito importante também para o eleitor, que é preciso a gente reforçar, é a não utilização de celulares durante as cabines de votação. Isso é proibido. Para isso, está disponível uma colinha para o eleitor, né? Explica para a gente sobre essa importância. A colinha é uma coisa que a gente está falando bastante para que todos os eleitores e os mesários também orientem os eleitores a fazer o uso. Por quê? Porque são 6 candidatos, são muitos números, então para não ter atraso, não gerar mais fila, a gente está falando, dando essa ideia de utilizar a colinha. Vai lá, anota o número dos candidatos, né, para não dificultar mais o processo ali de votar. Isso é muito importante para agilizar a questão das filas. Bom, o voto em trânsito já foi o prazo, né, o limite aí para fazer o pedido do voto em trânsito, mas eu queria que você explicasse aí o eleitor que está fora do colégio eleitoral, como é que faz para participar desse processo ou não, tem que justificar mesmo, né? Os eleitores que fizeram o requerimento do voto em trânsito até o dia 23 de agosto nos cartórios eleitorais, eles vão votar nessas sessões, né, que eles solicitaram, em municípios diferentes. Agora, quem estiver viajando e não estiver no seu domicílio eleitoral, vai ter que fazer a justificativa. A justificativa pode ser feita no dia da eleição, nos locais em que estiver tendo eleição. Vai em algum colégio que esteja tendo eleição na cidade que você estiver e faz a justificativa no mesmo horário aí da votação, de 8 às 17. Para quem perdeu o prazo, está internado, alguma situação que impossibilitou que ele fosse nas escolas fazer a justificativa no próprio domingo, tem a opção de depois, até 60 dias depois da eleição, comparecer no cartório com documento comprobatório do motivo da ausência para fazer esse requerimento de justificativa para o juiz eleitoral também. Queria que você explicasse agora para a gente sobre a importância de participar desse processo eleitoral e também os eleitores que não participarem, quais são as penalidades e os prejuízos que acarretam para eles. É muito importante aí toda a população participar desse momento de escolha dos nossos candidatos, porque através do voto a gente consegue as melhorias que a gente precisa, né? E cobrar dos candidatos, dos eleitos, que façam aí as melhoras que a gente precisa. E para quem deixar de votar, tem uma multa estipulada pelo juiz eleitoral e quem deixar de votar em 3 turnos consecutivos tem a chance de cancelar o título de eleitor. Cancelando o título de eleitor, tem uma série aí de coisas que podem ocorrer negativas, como, por exemplo, dificultar a obtenção de passaporte. Como o eleitor não vai conseguir a quitação eleitoral, ele pode ficar impedido aí de fazer uma matrícula numa universidade, né? Dentre concurso público, assumir algum concurso público, dentre outras questões que podem advir aí com a ausência do voto. Então a gente conversou aqui no Band Cidade com o Luiz Felipe Moratori, que é o chefe do cartório da Zona 282. Obrigada por atender a gente nessa véspera, né, de eleição. Aliás, um processo muito importante aí para todo mundo. Obrigada por tirar nossas dúvidas, viu, Luiz Felipe? Eu que agradeço a vocês a oportunidade e que todos nós tenhamos uma excelente votação no domingo. Com certeza. Voltamos aos estúdios do Band Cidade. O voto é o nosso instrumento, né, para mudar a realidade. Ainda dá tempo de analisar as propostas aí do seu candidato e fazer uma boa escolha. Anota aí o telefone para tirar dúvidas, é o 148, que foi falado aí na nossa entrevista, ou então pelo aplicativo e-Título. E o Band Entrevista também está em clima de eleições. O professor Silvio Luiz da Costa, doutor em Educação e mestre em Ciências Sociais, fala sobre as expectativas para o resultado das urnas e analisa a campanha dos candidatos. O programa vai ao ar neste domingo, às 8h30 da manhã, e está imperdível.
Depois do intervalo, fiéis movimentam o Santuário Nacional de Aparecida durante a novena em homenagem à padroeira. Devotos devem encontrar dificuldades para se hospedar na cidade no feriado do dia 12. 90% da rede hoteleira estão ocupados. E ainda, Sorriso Maroto canta hoje na Cervejaria do Gordo, em Lorena. Hora certa para você, 7h09. Esse aí é o som do Sorriso Maroto. A gente está de volta em instantes.